Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFote1000 e vamos para mais um vídeo de Brasileirão, né? Estamos perto de acabar, estamos perto, né? E vamos falar do Flamengo, né? Flamengo de 92, campeão em 92, né? E sem enrolar muito, vamos falar do regulamento do Brasileiro de 92, que era simples. Eram 20 clubes, né? Todos contra todos em apenas turno, né? 20 times, 19 rodadas, né? Os 8 melhores avançam para a segunda fase, só que aí na segunda fase os 8 são divididos em dois grupos de 4, formando então dois quadrangulares. Nos quadrangulares são jogos de ida e volta, e o campeão de cada grupo faz a final do campeonato. Nas finais, que é a ida e volta, né, vantagem do time de melhor campanha de decidir em casa, além de poder ter o duplo empate, ou seja, jogar por dois resultados iguais. E vamos falar do campeão, que foi o Flamengo, né? O Flamengo em 92, ele chegava com uma safra de novos jogadores, né? De jogadores, maioria tudo jovem, né? Da base. Boa parte desses jogadores conquistou a Copa São Paulo Juniores, né? Em 90, por exemplo. E ainda naquele ano, né? Subiram para o profissional e ainda ajudaram o Flamengo a ganhar a Copa do Brasil, né? Em 91 o Flamengo ganhou o campeonato estadual, só que de resto o time não foi muito bem. E aí chegou em 92 querendo fazer bonito, né? A garotada de destaque aí eu posso falar de Djalminha, né? Que não teve tanto destaque, mas né, foi uma das revelações do Flamengo. O Rogério Lourenço, zagueiro, né? Na época ele era só Rogério. Lembrando que esse Rogério, né? Ele seria técnico interino do Flamengo em 2010, né? Inclusive, só para quem lembrar aí. Teve outros ali, o Piá Carioca, né? Um cara que era lateral e às vezes jogava de meia. O Nélio, né? Que era talentoso também. E ainda tinha o Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, que brilharia mais com as camisas de Grêmio e Palmeiras, né? Nos anos seguintes. Foi revelado pelo Flamengo, né? E aí o Júnior, né, o vovô Júnior, na época estava com seus quase 38 anos, né? Pra comandar aquela garotada, né? Ele estava jogando mais recuado na época, né? O Júnior. E ele estava no Flamengo desde 89, né? Além dele, seu último homem, né? Da geração de ouro dos anos 80 do Flamengo, havia outros nomes experientes, né? Tinha Gilmar, né? O Gilmar Rinaldi, Wilson Gotardo, o Wildemar, né? O volante ali que surgiu no Goiás, né? O Gaúcho, o centroavante, né? E o Zinho, né? Que já estava um bom tempo já no Flamengo. Apesar de ter um time interessante, o Flamengo não estava entre os favoritos naquele Brasileirão, né? E times como São Paulo, Cruzeiro e os rivais, né? Botafogo e Vasco eram os mais fortes, né? Os mais favoritos, digamos assim, a sonhar com esse título de 92, né? Na primeira fase, o Flamengo parecia que não era mesmo favorito, né? O time oscilou ali, teve altos e baixos, ganhava alguns jogos interessantes, mas depois perdia, tropeçava em jogos que ninguém imaginava que ia perder, né? E faltando 7 rodadas para acabar a fase, né? A primeira fase, o Flamengo estava em 13º, 14º lugar, né? E estava só a 4, 5 pontos do oitavo colocado e as chances eram remotas ali, né? Lembrando que na época a vitória valia 2 pontos, né? E imagina, faltando 7 rodadas, você a 5 pontos de diferença para tirar isso aí teria que ser perfeito, né? E o time de Júnior, né? E a galeria ilimitada conseguiu uma reação, né? E em 6 jogos, por exemplo, o Flamengo ganhou 5 e perdeu 1. E aí conseguiu uma arrancada ali sendo suficiente para o Flamengo avançar. Acho que ele terminou ali em 6º lugar, se não estiver errado. E aí o Flamengo jogou em um dos quadrangulares, né? E o grupo do Flamengo era muito difícil, né? Tinha o São Paulo, né? O São Paulo, o poderoso São Paulo de Tele Santana, Raí, Zete, né? Cafu, Miller, enfim. Tinha o São Paulo, tinha o Vasco de Bebeto, Edmundo, né? E um time ali forte. E o Santos, né? Do artilheiro Guga, de Paulinho McLaren. E, enfim. No primeiro turno o Flamengo começou bem, ganhou do São Paulo, né? 1-0 no Maracanã. Esse jogo o São Paulo foi com time reserva. O São Paulo na época estava focado na final da Libertadores, né?
Depois o Flamengo empatou com o Vasco 1-1 e perdeu do Santos, ou seja, ganhou, perdeu ganhou, empatou e perdeu, né? Aí nos jogos da volta, né? São Paulo perde, o Flamengo perde do São Paulo no Morumbi e o grupo fica embolado, né? Na penúltima rodada, o Flamengo vence o Vasco por 2-0, um jogo eletrizante ali, um jogo que o Flamengo superou um dos favoritos, né, ao título, e chegava na última rodada precisando de um tropeço do São Paulo justamente para o Vasco, né? Se o São Paulo ganhasse do Vasco, né, em São Januário, não adiantaria nada o Flamengo ganhar seu jogo, né? E todo mundo, os flamenguistas, achava que o Vasco entregaria, né? Embora o Vasco também tivesse chances também de classificar para a final. O Flamengo fez a sua parte, né? Venceu bem o Santos 3-1. E não é que o Vasco ganhou do São Paulo, né? Ainda ganhou de 3-0. Pois é, né? O Vasco com uma ajudinha, né, do Flamengo, conseguiu, né, o Flamengo assim alcançar as finais, né? E aí o Flamengo, né, de time desacreditado, chegou ali forte, né, na decisão. E na decisão o Flamengo encarou o Botafogo, né? Outro time forte da época. Tinha nomes ali como o Carlos Alberto Dias, o Vivinho, o Valdeir, Renato Gaúcho. E, enfim, era um time forte ali. Era um dos grandes times que o Botafogo tinha montado ali. No primeiro jogo, né, mando do Flamengo, né? O Botafogo tinha a melhor campanha. Só que no jogo de ida o Flamengo mandou, né? Foi o mandante, vamos dizer assim. O Júnior acabou com o jogo, né? Ele jogou muito naquele jogo, ele fez gol, né? Deu assistência e o Flamengo praticamente assegurou o título, né? Vencendo 3-0, né? Foi um resultado muito grande, né? Ninguém imaginava um resultado como esse. E o Flamengo ficou bem próximo da taça, né? E aí bastava só perder por 2 gols, né? Quer dizer, se perdesse por 2, o Flamengo era campeão, né? Só não podia perder por 3 ou mais, lógico, né? E durante a semana do jogo da volta, né? Repórteres flagraram, né? O Renato Gaúcho, né? O botafoguense, na casa do seu amigo Gaúcho, né? Do Flamengo, comendo churrasco e tudo, e todo feliz, né? E aí gerou polêmica, né? Porque Renato Gaúcho defendia o Botafogo e tal, né? Só que aí, né, a torcida do Botafogo ficou revoltada com aquilo, né? Depois que viu, né, nas televisões e tal. E aí a diretoria do Botafogo resolveu afastar o jogador, né? Quer dizer, uma crise ali no Botafogo, né? E, enfim, na volta, assim, o Renato que foi suspenso, né, pela diretoria. Outro problema no Maracanã, né? Na arquibancada. Faltando acho que meia hora, 1 hora antes do jogo, alguma coisa assim, parte da arquibancada cedeu ali, ó, alambrado, né? Na primeira parte da alta ali do Maracanã, né? E aí cedeu e bom, a parte da galera ali que tava ali pendurada acabou, né? Deslizando ali, boa parte ali se machucou, se feriu gravemente, né? E foi um acidente muito triste ali, né? Naquele momento, né? E aí, né, teve que parar tudo, né, ali, teve ambulância, teve que retirar os corpos, né, da galera ali machucada, enfim. E o policiamento fez um reforço ali improvisado, né, no local onde a parte do alambrado cedeu e o jogo, né, que muitos achavam que não poderia não acontecer, né, por conta disso acabou correndo, né. E aí no jogo o Flamengo, né, o Maracanã estava todo rubro-negro praticamente, né? Com quase 100 mil pessoas ali. O Flamengo, né, praticamente, né, saiu campeão, né? Já tinha 3-0 no placar, né? E ainda fez 2-0 só no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo não só ficou deitado na vantagem, como, né, ampliou mais ainda, né? Fez 2-0 e 5-0 no agregado, né? Aí no segundo tempo o Flamengo diminuiu o ritmo, ou seja, só cozinhou o jogo, cadenciou, né? Só ficou esperando o fim do jogo. E o Botafogo até mostrou força, né? Conseguiu reagir ali, empatar 2-2, né? O Botafogo, inclusive, chegou a ter um pênalti a seu favor e o Botafogo perdeu, enfim. Só que aí não tinha mais o que fazer, né? Era tarde para uma reação histórica. E aí o Flamengo conquistava ali o seu mais um Brasileirão, né? Era o seu 5º título, né? Bom, contando aquele polêmico de 87, né? Para os flamenguistas era o 5º, né? O Penta, né? Mas sem ser o de 87, que é do esporte, era o 4º, né? Enfim, é um título merecido, né? É um time que superou a desconfiança, superou grandes times da época e soube crescer na hora certa, né?
mostrando mais uma vez que o Flamengo era um time de chegada, né, naqueles tempos, né. E é isso, né. Vamos falar do time base de 92. O Gilmar no gol, né. Os laterais eram o Charles, né, o Charles Guerreiro, né. Esse cara eu esqueci de comentar, né, inclusive. E o Piá na esquerda. A zaga tinha o Wilson Gotardo, às vezes o Rogério jogava, e o Júnior Baiano, sim, o Júnior Baiano, outro que estava saindo ali, né, sendo revelado também, esqueci de mencionar também, né. Aí o meio campo tinha o Idemar, né, o volante, Júnior, que como eu falei, né, ele jogou um pouco mais recuado em 92. Tinha o Zinho e o Nélio, né. Às vezes entrava o Fabinho no time. O ataque era o Paulo Nunes, né, só que aí na parte da reta final ali entrou o Júlio César e o Gaúcho, o centroavante. E o técnico era o Carlinhos, né, o violino Carlinhos. Bom, vamos continuar falando aqui do Brasileirão de 92, né? Dá tempo para isso. E vamos lá, né? Vou falar da surpresa. A surpresa para mim, de novo, foi o Bragantino, né? Em 92. Bragantino, surpresa por 3 vezes, né? 90 ele ficou em oitavo, 91 foi vice-campeão e 92 ficou em terceiro, sim. Bragantino não fazia feio naquela época, né? O time seguiu competitivo, né, naquele ano, fez uma fase de classificação ali tranquila, né, e aí nos quadrangulares quase que conseguiu outra final, né, quer dizer, deu trabalho ali no seu quadrangular que tinha Corinthians, Botafogo e Cruzeiro, né, e o Bragantino quase que conseguiu de novo, e na classificação geral o Braga terminou em terceiro. Um detalhe, né, que se fosse pontos corridos, né, o Bragantino teria sido vice-campeão. Só perderia o título para o Vasco no número de vitórias. Olha só que loucura. Se fosse pontos corridos, contando todas as fases, imagina. Olha só que loucura. Ou seja, o Bragantino, né, quase que chegou de novo. E falando em Vasco, né, acho que a decepção para mim foi o Vasco, né. Podia colocar outro time aqui? Poderia, mas acho que eu vou botar o Vasco pelo time que tinha e tal, né? E era um dos favoritos naquele ano. Na primeira fase o Vasco foi muito bem, foi soberano, né? Sempre ficou entre os primeiros ali, sendo líder, vice-líder e tal, né? Dividindo ali com o Botafogo, até mesmo com o Bragantino, né? Enfim, mas acabou sendo vice-líder, né? E cada vez mais o time jogava bem, né? Todo mundo tinha convicção que era um dos grandes favoritos, né? A ser campeão brasileiro de 92, né? Afinal, o Vasco tinha um timaço, né? Tinha um ataque forte ali com o Edmundo, Bebeto e o William, né? E o Vasco parecia que de novo ia ser campeão, né? Só que aí na reta final, né? Na fase final, o Vasco fraquejou, né? O time chegou na rodada final com chances, embora remotas, né? Tinha que vencer o São Paulo e torcer pro Flamengo não ganhar do Santos, né? No máximo empatar, enfim. Né? O Vasco venceu o São Paulo, só que aí ajudou o Flamengo, né? O rival a alcançar as finais, né? Afinal, o Flamengo ganhou de 3, né? Do Santos. E o Vasco, né? Acabou ajudando o Flamengo, né? E o Vasco, no final do campeonato, terminou em quarto, né? O único alento para a torcida foi que no segundo semestre daquele ano o Vasco acabou campeão carioca, né? Campeão invicto, inclusive. Ao menos deu para amenizar um pouco, né? Mas com certeza o torcedor vascaíno queria muito que o time tivesse sido campeão brasileiro também, né? Mas enfim. Agora vamos pro jogão, né? E vamos encerrar logo esse vídeo, né? O jogão para mim naquele campeonato foi Flamengo 3, São Paulo 2, na primeira fase ainda. E era ainda no começo do campeonato, inclusive. Acho que era a quarta ou quinta rodada, se eu não estiver errado. Os dois times se enfrentaram no Maracanã, né? O Flamengo era o atual campeão carioca e o São Paulo era o atual bicampeão. Não, e o São Paulo era o atual campeão paulista e brasileiro, né? São Paulo de Tele, Raí, Companhia Limitada, né? E foi um jogo muito movimentado, né? O Flamengo fez 1-0, São Paulo empatou, só que aí o Flamengo, né, mostrou que não estava para brincadeiras naquele campeonato, né? Mostrou uma força ali daquele time, né? Chegou a fazer 3-1, né? São Paulo ainda diminuiu 3-2, mas aí o jogo ficou assim, 3-2, né? E foi um jogo muito legal, né? Um jogo com chances de lá e cá, e melhor pro Flamengo que ganhou esse jogo, né? E aos poucos foi embalando na competição e acabando depois sendo campeão, né? Mas foi um resultado interessante até, né? E o Maracanã não estava lotado nesse dia, né? Tava acho que só com 10 mil pessoas, ou até um pouco menos que isso, enfim. Né? Se tivesse lotado, teriam visto um grande jogo, né? Pelo menos esses 10 mil, um pouco menos que isso, foram os privilegiados, enfim.
Bom, eu acho que é só, né? Já falamos todo o Brasileirão de 92 aí, né? Vamos encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo o que vocês acharam, o que esquecer. É importante, né? Compartilhem, deem um like. Eu vou ficando por aqui e falou.